Olá, queridas, uma ótima noite para vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa live Revitalizando Mulheres. Hoje, quinta-feira, são 20 horas em ponto. Nós estamos aqui pelo YouTube e estamos também pelo Instagram. Toda quinta-feira, às 20 horas, falando de temas importantíssimos para o desenvolvimento das mulheres. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, um dos pontos-chave capazes de nos dar motivação, de despertar nossa motivação. E hoje de manhã, ontem, né, eu já estava com isso, com esse tema na mente, no coração, sobre a necessidade da gente acreditar na nossa força, na nossa capacidade como mulheres. Então, esse é o tema, você é mais forte do que imagina. E por que é tão importante a gente falar sobre esse tema? Porque muitas mulheres não acreditam na sua força, muitas mulheres não acreditam na sua capacidade, muitas mulheres não acreditam no seu potencial, não acreditam que são realmente capazes de fazer coisas boas, não acreditam que são realmente úteis ou que podem ser úteis naquilo que elas se propõem a fazer na vida. Gente, ao longo da minha vida, eu já lidei com vários tipos de mulheres, né? E uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida era justamente isso. De que não eram capazes, de que não podiam fazer, de que não tinham utilidade, não enxergavam o seu potencial. Muitas e muitas vezes eu vi isso de muitas mulheres que se menosprezam e que acham que quem tem capacidade é a outra, é a fulana, é a ciclana, mas tinham uma dificuldade enorme de enxergar o seu valor, o seu potencial e a sua capacidade. E aqui, quando eu falo de tudo isso, eu falo de confiar nos recursos que nós, como seres humanos, como mulheres, temos para dar conta da vida. E aí a gente pode pensar em relação aos nossos papéis, em relação aos nossos relacionamentos, por exemplo. Tem mulheres que têm medo de serem mães, por exemplo. Tem mulheres que não acreditam que podem criar bem os seus filhos, que podem ser boas mães. Tem mulheres que passaram, às vezes, tanto tempo como solteiras, né? E que morrem de medos, ficam extremamente inseguras para casar, para assumir um relacionamento mais sério, porque acham que não vão dar conta de se adaptar, acham que não vão dar conta de corresponder no seu papel de esposa. Da mesma forma, a gente tem a nossa área profissional, a nossa vida profissional, algumas mulheres têm dificuldade de acreditar na sua capacidade de dar conta de assumir um cargo, de dar conta de mudar de carreira, de começar uma nova carreira. Mulheres que, de repente, têm vontade de estudar e têm medo, acham que não vão dar conta de estudar, acham que não são capazes de aprender, acham que não são capazes de realmente terminar um curso, uma faculdade. Eu me lembro que quando eu comecei a minha faculdade, eu fiz faculdade de pedagogia, lá no iniciozinho eu estava me recuperando, me movimentando para me recuperar de uma depressão, né? E eu comecei a mexer alguns pauzinhos dentro daquilo que eu dava conta, e uma das coisas que eu queria muito fazer era estudar. Então, eu fiz a minha matrícula na faculdade, comecei a fazer faculdade. E quando eu estava começando, eu me lembro que uma tia muito querida minha, que me incentivou no início, ela disse assim para mim: olha, Gisele, no início, talvez vai chegar momentos em que você vai falar assim: olha, tá muito difícil, eu não vou dar conta. Mas isso vai passar. E você vai ver que vai passar tão rápido que no final você vai olhar para trás e vai falar assim: olha, eu consegui, eu dei conta. E no início foi exatamente assim, né? Eu já casada com 2 filhos, entrei para uma faculdade depois de 18 anos sem estudar. E quando eu entrei, eu falei assim: meu Deus do céu, onde que eu fui me enfiar? Que a gente pensa assim, tanto tempo parado, esse cérebro não vai ajudar. Gente, e nós somos capazes, a gente dá conta. E aí, quando passou os anos da faculdade, eu olhei para trás e falei: uau,
Eu dei conta, a gente dá conta, não é assim? Então, algumas vezes a gente precisa lembrar as mulheres do quanto elas são capazes, porque muitas mulheres não sabem o valor que têm, não sabem o potencial que têm, desconhecem os recursos que têm dentro delas que a vida deu para elas e que elas não usam porque não sabem e não têm ideia de que tem, obviamente não vão saber como usar isso na prática. Mas existem algumas coisas que a gente pode pensar aqui que toda mulher é capaz e que prova para a gente que a gente dá conta. A primeira delas é a capacidade de aprender. Todas nós, mulheres, temos a capacidade de aprender. Temos a capacidade de aprender coisas novas, de pensar de formas diferentes. Todas nós, mulheres, temos a capacidade de nos desenvolvermos. Desenvolver é colocar em prática aquilo que a gente aprende. E é fazer repetidas vezes a ponto de fazer com que aquilo que você sabe se amplie. Aquilo que você já faz e já faz bem, possa fazer melhor ainda. Então, todas nós mulheres damos conta de aplicar aquilo que a gente aprende na prática e melhorar com a repetição. É como falar em público, né? Tem alguém aqui que tem medo de falar em público? Dizem que é um dos maiores medos da humanidade, né? Porque ninguém quer ser rejeitado, né, gente? Falar em público é dar sua cara para bater, não é assim? E as pessoas morrem de medo de decepcionarem, não é assim? E eu me lembro que com 17 anos, gente, eu vou contando essas experiências para conectar, porque aqui a gente está na vida real, não é assim? Eu de com qualquer mulher e nós vivemos, apesar de vivermos contextos diferentes, a gente lida com desafios muito parecidos em alguns aspectos, não é assim? E eu me lembro que com 17 anos, muito tímida, gente, extremamente tímida. E eu queria muito poder ajudar. E eu comecei a descobrir que eu tinha essa habilidade na comunicação, na fala. E a vontade de ajudar foi maior do que o medo de fracassar. Olha só, né? E aí, a cada vez que eu me colocava diante desse desafio de comunicar, de falar, de poder me expressar, ajudar através da comunicação, eu transpunha uma barreira, gente. Era um desafio a cada vez que eu tentava falar em público. Isso no início, né? E depois, com o tempo, o que acontece? A gente vai aperfeiçoando, a gente vai vencendo os medos, as inseguranças, e a gente vai percebendo na jornada de que a gente é capaz. A gente é capaz de aprender, a gente é capaz de desenvolver aquilo que a gente está aprendendo pela prática contínua, pela repetição, e a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando. Eu não esqueço uma história uma vez eu não lembro mais onde eu vi, quem foi que compartilhou comigo, de um violonista. Esse senhor, ele já bem velhinho, uns 80, 90 anos, eu não me lembro, e disse que numa entrevista, contaram para mim que numa entrevista, perguntaram para ele por que ele ainda treinava. Olha só que interessante. Um especialista, né, já tocava há muitos anos, muito experiente, e aí perguntaram para ele por que ele tocava, por que ele ainda treinava, ensaiava. E aí a resposta dele foi a seguinte: era para melhorar mais um pouquinho, era para aprender mais um pouquinho. Olha só que coisa, né? Então, a nossa vida, a nossa jornada é de constante aprendizado. Então, a gente sabe que a gente é capaz de aprender, a gente sabe que a gente é capaz de desenvolver, a gente sabe também que a gente é capaz de se adaptar. Tem muitas mulheres que não acreditam na sua capacidade de adaptação, por isso evitam mudanças. Mas nós, seres humanos, fomos feitos com essa capacidade de adaptação. A gente se adapta a qualquer situação. Nós nos adaptamos a situações muito boas, como também a gente se adapta a situações muito ruins, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria para perceber aquilo que nós estamos nos acostumando, se é muito bom, ou se é muito ruim para nós, não é verdade? Mas todo ser humano tem capacidade de se adaptar. Todo ser humano, toda mulher tem capacidade de recomeçar.
recomeçar do zero. Talvez, eu não sei qual é o contexto que você está vivendo hoje, né? Cada mulher sabe da sua história, da sua realidade. Talvez para algumas mulheres seja mais difícil recomeçar do que para outras. Mas todas nós mulheres temos essa capacidade, esse recurso para se adaptar. Às vezes, no início, a gente se sente meio como um peixinho fora d'água, não é assim? A gente se estranha algumas mudanças, alguns recomeços, mas todas nós mulheres damos conta de recomeçar. E para que a gente se aproprie dessa realidade, desse ponto-chave que nos motiva, porque esse pensamento de que eu não sou capaz, esse pensamento de que eu não sirvo para nada que preste, muitas mulheres vão dizer isso, parece pesado, mas assim, não, eu não sou bom em nada, não, eu não sirvo para nada, não, eu não dou conta, eu não consigo, é difícil. Todos esses pensamentos que muitas mulheres colocam para fora e semeiam na sua própria vida, porque é assim, aquilo que nós falamos é lançado para fora de nós como semente, nós estamos semeando no nosso jardim. Tenho falado toda essa semana sobre motivação e usando como referência, exemplo, o jardim, não é assim? Então, esse jardim é a nossa vida e nós somos proprietárias desse jardim. E tudo aquilo que nós semeamos, seja com pensamentos, palavras e ações, vão servir para tornar esse jardim mais saudável ou não. Não é assim? Então, todas as vezes que a gente tem pensamentos que vão nos depreciar, todas as vezes que nós temos pensamentos que vão fazer esse movimento para o menos, para paralisar, para fazer com que a gente permaneça no mesmo lugar ou para que a gente retroceda, não é assim? Não vai contribuir para que a gente tenha motivação, tenha força, disposição, ânimo para seguir em frente. Agora, quando eu acredito, essa autoconfiança, é saber não apenas do seu valor, mas da sua capacidade, é reconhecer aquilo que você já tem de bom. Quando nós alimentamos pensamentos, quando nós temos essa confiança de que nós somos capazes, olha, eu sou capaz, eu não sei, mas eu posso aprender. Olha, nesse momento está difícil, mas eu posso me adaptar, eu posso pensar de outras formas, eu posso buscar novas soluções para esse problema, para esse desafio. Olha, hoje está assim, mas amanhã vai ser diferente. Então, são pensamentos realistas, porém otimistas, que me chamam para frente, que servem como essa mola que me leva adiante, que nos leva adiante. Então, para que a gente possa reforçar essa ideia, esse pensamento que é verdadeiro, isso aqui não é ilusão, é uma verdade, de que você é forte, é mais forte do que imagina, de que nós somos fortes e temos capacidade, não para fazer tudo, né, gente? Mas para fazer muita coisa, isso nos ajuda a reforçar essa ideia de que realmente a gente pode dar um passo em direção àquilo que a gente não conhece, mas sabendo que a gente tem capacidade de lidar. A gente tem capacidade de ser mãe, a gente tem capacidade de ser esposa, a gente tem capacidade de ser profissional, a gente tem capacidade de aprender coisas novas, de fazer um curso, de fazer uma formação, a gente tem essa capacidade. Tudo vai depender do quanto nós queremos e do porquê isso é importante na nossa vida. Você realmente acredita nisso? Que você é uma mulher forte? Você é uma mulher capaz? Então, quando a gente acredita nisso, fica muito mais fácil, porque a gente sabe que não importa quais sejam as nossas limitações, a gente sabe que ainda assim a gente tem força, recursos e capacidade para seguir adiante. A gente pode também olhar para a nossa história. Quando você começa a alimentar esse pensamento de que você não é capaz, de que você não vai dar conta, olhe para a sua história. Olhar para a nossa história, lembrando de todos os momentos desafiadores que nós superamos, isso traz muita força para a gente. Isso ajuda a gente a lembrar, olha, eu superei isso, eu superei aquilo, olha, eu dei conta. Nós damos conta.
E aí, mulheres, por exemplo, que querem ser mães, né, olham para suas mães. Talvez nem toda a história tenha tido um final feliz, porque cada mamãe dá o que tem para os seus filhos. Se pudesse dar mais, daria, não é assim? Então, quando a gente olha com esse olhar que tenta compreender a nossa origem, mas também olhando para aquilo que deu certo, isso traz muita força. Então, quando eu olho para minha mãe, eu vejo a situação que ela viveu, a realidade dela, eu vejo que ela deu conta. Se ela deu conta, eu também posso dar conta. Então, isso ajuda a gente também a reforçar essa ideia de que nós somos fortes. Nós damos conta, nós temos capacidade, nós temos recursos para lidar com os desafios que possam aparecer na nossa jornada, no nosso caminho. O que mais? A gente precisa se permitir passar pela experiência. Olha, uma coisa é aquilo que eu acho sobre mim, sobre você. Outra coisa é validar isso na prática. Eu só vou saber naquilo que eu sou boa, eu só vou saber se eu dou conta se eu fizer. No fim, nada substitui a experiência prática. Quando eu comecei a falar em público, por exemplo, quando eu comecei a estudar e eu fui dando pequenos passos, eu fui validando essa capacidade. Olha, eu dou conta. Olha, eu dou conta de fazer, eu consigo fazer. Olha, eu sou capaz de fazer. E aí a gente vai reforçando essa ideia de que nós somos capazes. A gente pode também olhar para os nossos pontos fortes. Tem mulheres que não sabem no que são boas. Tem mulheres que nunca prestaram atenção nos seus pontos fortes. Isso é muito importante para reforçar essa ideia de que nós somos capazes, de que você é capaz. Então, olhe para aquilo que você tem de bom, mas também tenha clareza e convicção daquilo que você não é capaz de fazer, daquilo que você não é tão boa. Porque nós, mulheres, tentamos dar conta de tudo, mas a gente não consegue dar conta de tudo, não é assim? Nós, mulheres, não somos boas em tudo. Talvez tem muitas mulheres que queiram ser boas em tudo, a gente não dá conta. Tem algumas coisas que nós somos boas ou muito boas, e tem outras coisas que a gente não é tão boa assim, porque também não foi desenvolvido, porque não tem a ver com o nosso perfil, não tem a ver com o nosso contexto, porque nós somos formadas na prática e lidando com as experiências da nossa vida. E aí nós vamos desenvolvendo mais algumas áreas do que outras. Não tem melhor ou pior, tem apenas mulheres com realidades diferentes, não é? E é importante a gente entender isso, que nós temos capacidade, nós damos conta da nossa realidade, da nossa história. A gente tem essa capacidade de lidar com desafios, de transpor barreiras, e quando a gente não dá conta, gente, a gente tem Deus, para quem acredita, né, que nos capacita a ir além do que nós jamais fomos, ou além daquilo que nós mesmas damos conta, se houver propósito, não é assim? Porque Deus não anula as nossas limitações e o nosso limite. É por isso que nós somos seres humanos e Deus é Deus, não é assim? Porque nós, enquanto estamos aqui, somos limitadas. E isso não é só uma fraqueza, isso só mostra que a gente não tem que ser ilimitado nessa vida, né? Que cada um tem o seu lugarzinho no mundo. E a gente precisa respeitar isso, mas também reconhecer aquilo que nós já temos de bom, não é assim? Você consegue reconhecer isso? Se eu te perguntasse agora, pelo menos 3 coisas, 3 qualidades ou características que são evidentes em você, que você consegue perceber, você consegue identificar? Você se lembra aí, por exemplo, de situações que você superou no passado, que você deu conta e venceu, superou desafios, que você pode olhar para trás e falar assim, olha, poxa vida, eu dei conta, olha quanta coisa eu dei conta nessa vida, né? Quantos desafios já foram superados, olha eu aqui, olha minha família aqui, não é? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses pontos fortes que muitas mulheres têm. Nós vamos falar também sobre esses pontos que a gente chama de pontos de melhoria. Então,
Se a gente puder sair dessa live hoje com uma verdade, a verdade é essa. Nós somos fortes. Sim, de fato. Não somos invencíveis, não somos ciborgues, mas nós temos a nossa força e a nossa capacidade de fazer, às vezes, muito mais do que a gente acha que dá conta. Não é assim? Eu quero encorajar você a acreditar nisso, viu, minha querida? Queridas, maravilhosas, lindas e cheirosas. Deixem abaixo do vídeo os comentários de vocês. Eu fiz 2 perguntinhas aqui. Responde para mim, isso me ajuda e ajuda também outras mulheres, ok? Compartilhe aí a sua visão sobre esse assunto, sobre a nossa força, a nossa capacidade como mulheres. Você já teve essa experiência de alguma vez se invalidar, se achar incapaz, se desvalorizar e perder oportunidades na vida por causa disso? Deixar de fazer coisas que considerou importante, porque não acreditou que você era capaz? Gente, isso faz uma diferença enorme na nossa vida como mulheres, viu? Isso faz toda a diferença. Isso muda, olha, isso revoluciona a vida de uma mulher. Pensa bem com carinho sobre isso. Essa live ela vai ficar disponível pelo YouTube, ok, minhas queridas? Nos próximos dias, nós vamos divulgar para vocês, ela vai estar disponível, ok? Beijo no coração de vocês, olha.